tudo, gente do céu, tudo no chão. Tornado deixa 5 mortos e mais de 100 feridos em Rio Bonito, no Paraná. Paula Neyman. O tornado causou destruição na região centro-sul do estado do Paraná, especialmente na cidade de Rio Bonito, onde 80% do município foi afetado. A ocorrência deixou 5 mortos e mais de 130 feridos. De acordo com a Defesa Civil Estadual, os feridos foram levados para hospitais em Laranjeira do Sul, cidade da região. Além disso, um hospital de campanha teve que ser montado para atender o tamanho da demanda. Na madrugada deste sábado, o governo federal anunciou que enviará ajuda humanitária e de equipes de apoio para a reconstrução das regiões atingidas. De acordo com o prefeito de Rio Bonito do Iguaçu, a cidade mais afetada pelo ciclone, ainda há pessoas debaixo dos escombros. Os órgãos de segurança suspeitam que mais vítimas serão encontradas. 7 cidades gaúchas já relataram à Defesa Civil estragos devido aos temporais de ontem no Rio Grande do Sul. Gisele Zanquetin. O balanço foi divulgado pela Defesa Civil do Estado. Conforme o levantamento, os municípios de Antagorda, Bom Retiro do Sul e Relvado, no Vale do Taquari, registraram destelhamento, rompimento de rede elétrica e alagamento em acesso a uma localidade. Na região norte, em Frederico Westphalen, houve destelhamento de 2 pavilhões. Em Três Passos e Porto Mauá, no noroeste, uma casa e um galpão foram destelhados. Já em Cidreira, no litoral norte, um ginásio teve parte do telhado arrancado pelo vento. Cleo Kuhn, como fica o tempo hoje em Porto Alegre, região metropolitana? Olha, a gente tem capital gaúcha e área da região metropolitana com um tempo bastante instável, especialmente no período da manhã, muito em função do vento. Durante a tarde a gente tem vento e chuva, mas os dois devem enfraquecer. Quando eu digo durante a tarde, não é a 12:30, né? É lá por volta das 15, 16 horas que esse sistema começa a enfraquecer e a gente tem uma expectativa tranquila com relação ao comportamento do tempo mais para a noite. Aí o vento já não deve atuar mais aqui na região. Não tem nenhum sistema de baixa pressão em cima do Rio Grande do Sul, é bom que a gente coloque isso. Não tem nenhum sistema de baixa pressão em cima de Santa Catarina, nem em cima do Paraná. O sistema está todo sobre o oceano. O que tinha de acontecer de ruim já aconteceu ontem. Agora a gente tem isso que o pessoal gosta de chamar agora, eu gosto desses termos que o pessoal inventa, né? Vento costeiro, certo? Então, quer dizer, tem esse vento do leste, tem esse vento do litoral, que vai pegar, é claro, o litoral de São Paulo, litoral até do Rio, mas principalmente Paraná, Santa Catarina e o nosso litoral aqui também com essa situação do vento. Então, repetindo, não tem nenhum sistema de baixa pressão sobre a parte do continente, está tudo sobre o oceano. Agora é só esperar esse sistema se afastar um pouco mais para diminuir a velocidade do vento. E aqui o tempo deve melhorar durante a noite. Amanhã, é claro, ainda de manhã, madrugada e de manhã talvez tenha alguma chuva remanescente, algum chuvisco até por volta das 5, 6 horas da manhã. Depois vai abrir, perto do meio-dia deve ter sol em todo o estado do Rio Grande do Sul e à tarde de domingo promete sol. Só não está prometendo temperatura mais alta, deve ficar na casa dos 23, 24 graus, abaixo dos 25, e também, é claro, não vai ter sensação de calor neste domingo. Aquece segunda e terça e segue a previsão de chuva para quarta-feira em todo o estado do Rio Grande do Sul. Eduardo Paganella, bom dia. Bom dia, Stout, bom dia, Kathleen, bom dia a todo mundo que nos acompanha. Estamos circulando com a equipe da RBS TV para acompanhar os transtornos provocados por esse temporal aqui na região metropolitana. E como eu estava te ouvindo, Stout, tu falasse muito bem, porque foi a percepção que eu tive. Até as 4 horas da manhã, a gente tinha uma chuva calma aqui em Porto Alegre e um vento tranquilo, assim, havia algumas rajadas de vento, mas nada muito forte. A partir das 4 horas da manhã, pelo menos na região do Morro Santa Teresa, o tempo virou, o vento começou a ficar cada vez mais forte, as rajadas de vento muito intensas. E a gente também tem uma área envidraçada lá na nossa redação da RBS TV e nos chamou a atenção a pressão que o vento fazia sobre essa área envidraçada. Felizmente não quebrou nenhum vidro, mas
chamou bastante atenção. E aí a gente foi começar a captar e fazer as primeiras imagens aqui dos estragos provocados por esse temporal. Tem na região da Monsenhor Veras, no bairro Santana, uma situação de árvore caída. O Guilherme Milman, sei que está por lá, daqui a pouquinho vai trazer mais detalhes, mas tem bloqueio total de trânsito no bairro Santana. A gente circulou também pelo bairro Santa Teresa ali, Stout, e na região da Silveiro, logo na descida da Silveiro, já tem galhos caídos bloqueando parcialmente a via. Toda aquela região do Morro Santa Teresa está sem luz, região do bairro Glória também sem luz, pelo relato que a gente recebeu. E circulando aqui pelas ruas da capital, a gente encontra alguns outros problemas. Para resumir, tá? A gente agora há pouco passou pela Avenida Chuí, um outdoor acabou caindo ali em cima de uma parada de ônibus, nas proximidades do Jockey, quebrou um pouco do muro, inclusive do Jockey, porque o outdoor fica para dentro, né, do terreno do Jockey, acabou caindo em direção à calçada e está sobre uma parada de ônibus, esse outdoor. Tem outros problemas também, como galhos caídos em diversos pontos da capital. O nível do Guaíba também, Stout, isso é uma percepção que eu tive aqui conversando com os colegas. O nível do Guaíba parece estar um pouco mais alto, talvez por conta desse vento. Então são transtornos que começaram a partir das 4 da manhã. A gente agora vai tomando posse das informações, vai tomando conhecimento de tudo que está acontecendo aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Valeu, abraço pra Ganela. Um abraço. Em outro ponto nas ruas, Guilherme Milman, bom dia. Bom dia, Stout, bom dia a todos. Falo aqui da esquina da Monsenhor Veras com a Santana, onde tem uma árvore de grande porte caída e o local já isolado. Defesa Civil no local, a IPTC há pouco estava por aqui também. E a gente está falando aqui com a IPTC, nesse momento, Stout, a gente tem duas principais ocorrências em função desses fortes ventos que começaram agora no final de madrugada. Uma é aqui, essa árvore que eu estou mostrando em imagens, vou tentar até me aproximar, uma árvore realmente muito grande que está atravessando aqui a Monsenhor Veras, passando a Santana. E a outra ocorrência, vocês já falaram, está confirmada lá na Baltazar de Oliveira Garcia. Fica próximo ali da igreja, da capela que tem ali, e a gente vai se deslocar em seguida. A informação que a gente tem é poste caído. O ouvinte falou aí em 10 postes, essa informação a gente tem que verificar. Mas o que a IPTC falou que tem um poste atravessado, bloqueando a Baltazar de Oliveira Garcia. Nós vamos nos deslocar para lá em seguida. Esses são as duas principais ocorrências. A gente até não teve tempo ainda de se deslocar muito pela cidade, porque a gente veio até esse ponto diretamente aqui. Mas o que eu noto, Stout, é que o vento deu uma diminuída nos últimos minutos. Eu estou de frente para uma praça onde tem aqui várias palmeiras e eu consigo ver a força do vento através delas, né? Elas estavam se balançando mais, agora elas estão mais calminhas, mais quietinhas. Volta e meia vem o vento de novo, mas já deu uma diminuída no vento. Então é uma boa notícia, ainda que a gente sinta, né, o vento prevalecendo, mas já sem aquela intensidade. E uma chuva fraca. Chuva fraca, mas constante, aquela chuva de spray aqui em Porto Alegre. A recomendação, pelo menos nessas primeiras horas, é que o pessoal evite sair de casa, porque tem esses transtornos aí que podem seguir pelo menos nas próximas horas. A gente ainda vai ter um panorama maior da cidade, as pessoas também vão acordando, vão se dando conta, vão percebendo alguns problemas. A gente já vê alguns galhos menores caídos também em várias vias aqui dos bairros Petrópolis e Santana. Estamos de olho também nas rodovias. Estava falando agora com o pessoal da Polícia Rodoviária Federal da Serra Gaúcha, porque ontem tiveram algumas ocorrências por lá. A informação é que agora está tudo resolvido. Nessa manhã ali nas rodovias da Serra, a gente não tem também informações de rodovias federais com problemas agora. A gente está apurando, né, a informação ali da BR-386 em Triunfo, que a Kathleen Moreira comentou. E a informação que a gente tem de rodovias estaduais é ali em Encantado, né? RS 433 é uma rodovia um pouco menor, mas ele tem acúmulo de água na pista, no quilômetro 8 da RS 433 em Encantado, que está causando bloqueio. A gente vai seguir circulando, vai seguir trazendo esse panorama, pode chamar sempre, viu, Stout? Então aí, e seguidinha a gente está lá na Baltazar também para falar sobre esses postes caídos. Paula Neyman, na redação, que mais podemos destacar da madrugada? Então, Stout, para além das questões das chuvas, tivemos 2 acidentes aqui em Porto Alegre nesta madrugada. Por volta da 1h30 da manhã, teve um acidente na Coronel Fernando Machado, número 781.
2h47. 2 carros colidiram por lá, mas ninguém ficou ferido. E por volta das 2h40 da manhã, um acidente na rua José Pedro Boécio, no bairro Humaitá, no número 2693. Um homem foi fazer a conversão, estava numa motocicleta e acabou caindo. Teve ferimentos leves e foi encaminhado para atendimento médico pela SAMU. Aconteceu um incêndio em Alvorada, aqui na região metropolitana, em uma hamburgueria que ficava na rua Getúlio Vargas. Mas os bombeiros chegaram cedo nessa ocorrência, ninguém se feriu, conseguiram controlar rapidamente. E tivemos um acidente com óbito na tarde desta sexta-feira que gerou bloqueio no trânsito até por volta da meia-noite. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, era uma vítima que dirigia uma caminhonete no sentido interior quando invadiu a pista contrária no quilômetro 432 da rodovia. Um homem de 45 anos, ele era morador de Imbé, no litoral norte. A caminhonete acabou colidindo lateralmente em um Chevrolet Celta com placas de Gravataí. Depois bateu em um caminhão de Carlos Barbosa na defensa metálica da rodovia e em um Toyota Prius de Cachoeirinha. Uma menina que também estava na caminhonete ficou gravemente ferida e foi encaminhada para atendimento médico. Um ocupante do caminhão sofreu lesões leves. Essa ocorrência, então, ela foi registrada por volta das 5 horas da tarde de sexta, mas em função de ser uma ocorrência grande, gerou bloqueio e ficou congestionado até o pedágio de Montenegro até por volta da meia-noite deste sábado. Paula Neyman na redação, em seguida volta com mais informações na nossa transmissão no YouTube de GZH, também muita participação de ouvintes, confirmando o que nós trouxemos aqui, que o momento de vento mais forte foi ali às 4h20, 4h30 da manhã em Porto Alegre, ainda tem relatos de vento mais forte na zona sul da cidade, mas chama atenção as mensagens do litoral. Região de Tramandaí, ouvintes falando de vento bem forte, e é o que vai se confirmando em relação à previsão também, porque, Cléo, vamos lembrar, o ciclone, vamos dizer assim, o centro do ciclone está sobre o mar já, né? E o que nós estamos tendo aqui é o efeito desse vento que vem, faz esse giro e pega até essa região mais aqui, região metropolitana, mas com impacto maior na parte de praia. Isso, é que ele é um vento que gira no sentido dos ponteiros do relógio. Ele gira no sentido horário, então ele traz muita umidade do mar em direção ao continente. E aí junta uma umidade muito grande, principalmente junto ao litoral norte, né? Porque o mar está ali do lado da serra. E se a gente for pensar em termos de Santa Catarina e Paraná, a mesma situação, principalmente nos dois estados vizinhos, onde a serra é junto ali ao litoral, né? Então junta uma quantidade maior de umidade, junta o vento, e aí dá essa chuva, esse chuvisqueiro, essa chuva fraca, tocada com o vento, e isso aí dá uma sensação bem desagradável. Então o pessoal tem que ficar um pouco atento. Ele vai ficar pelo menos 12 horas, então vamos lá, 4 até as 4 da tarde, depois é que ele começa a ficar mais distante sobre o oceano e aí ele influencia menos aqui na região. E também tem outro detalhe, como o mar tem água fria, ele vai enfraquecendo esse sistema. A água aqui no litoral também está fria, então é por isso que ele enfraquece esses sistemas, porque de vez em quando a gente não tem ideia daquelas situações que a gente tem no Caribe, porque a água lá é muito quente na água do mar. Entendeu? Então tu vai para a água do mar lá, tá mostrando várias vezes na hora que tem esses ventos fortes sobre o mar, 24 graus, a gente dificilmente tem temperaturas de 20 graus na água do mar aqui do nosso litoral. Ah, mas tem no Rio? Sim, no Rio para cima tem, mas de São Paulo para o sul, a temperatura da água do mar não chega a esse patamar, então ela ajuda também a enfraquecer esses sistemas. Então a gente tem que notar que o frio, que às vezes a gente reclama muito dele, ajuda muito a gente a ter uma situação de menos efeito desse tempo instável aqui para a região. Então as previsões são todas essas aí, Leandro. Vai diminuir a situação, vai aumentar um pouquinho o frio para amanhã, para dar uma firmada no tempo, pelo menos por uns 3 dias aqui na região. Em relação a volume de chuva, ontem choveu mais do que vai chover hoje, é isso? Pô, bem mais, eu estava olhando aqui, teve lugar aqui pro lado da Serra, do Planalto, onde foi a 130, 140. 150 milímetros na região ali de Antagorda, o Alto Vale do Taquari. Isso, choveu muito em vários lugares. Então, aquela região ali, 130, 150 milímetros. Não foi só Porto Alegre que teve chuva e não foi forte, não, teve chuva forte no entorno aqui.
e uma quantidade grande. E é essa a minha preocupação com relação à chuva, Leandro. Vai melhorar o tempo, não resta a menor dúvida, não vai ficar assim. Amanhã a gente tem sol. Sim, e aí a água da chuva, o que vai acontecer? Foi o Paganella que falou que ele notou que o Guaíba está mais alto? É que também tem um efeito do vento, né? Isso, mas não é muito o efeito do vento, não, é efeito da chuva mesmo. Chuva concentrada. Olha a quantidade de água que deve estar entrando do Jacuí. A gente não tem o volume de chuva que está vindo do centro do estado, porque choveu em todo o Jacuí e seus afluentes, e choveu bem. E choveu razoavelmente bem, embora um pouco menos para o lado da serra. E isso também desce. Então, quer dizer, tem o vento? Tem, mas o vento é muito em superfície, certo? Mas está descendo muita água também, então tem que prestar atenção. A chuva vai parar, mas a água descendo, ela vai descer durante todo domingo e toda segunda-feira. Eu acredito que só na terça a gente vai ter uma certa tranquilidade com o Guaíba aqui em Porto Alegre.